Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui, né, dando sequência à nossa maratona, aula tutorial 6.2. Falaremos sobre lista continuada. É a mesma propriedade do tutorial anterior, só que numa nova aplicação. Veremos aqui, ó, arrastando para o brackets. Aqui temos o HTML, uma lista, né, simples. Vou dar aqui o preview. Tá vendo como estava na imagem? Só que quando você aplica listas ordenadas, claro, né, o tag OL e tag LI, ele reseta, né? Cada lista começa de novo. Já dando uma dica aqui que é muito comum até para quem trabalha com EPUB, o InDesign, quando exporta de uma maneira geral, ele não traz um valor na tag OL ou, se tiver também uma lista não ordenada, tag UL, que é o valor de margem. Aqui ele já está formatando, né? Mas normalmente eu recomendo você botar margem zero e o padding também zero. Isso você pode adicionar essa formatação, porque dessa maneira ele vai ficar alinhado aqui com o texto. E se for preciso, você dá aqui um padding left, né, de, sei lá, uns 10 pixels. Aí ele já alinha aqui. Normalmente também, quando utiliza-se um valor na largura, você pode colocar em porcentagem, né, que aí fica bacana, porque ele vai ficar meio que na proporção, né, ali da largura. Trabalhar com pixel ou com EM também, né? O EM eu acho sempre interessante porque ele vai redimensionar junto com o texto, né? É quase um EM, né? É assim, quando você trabalhar no leitor, redimensionar o texto, ele vai junto. Então, pessoal, vamos aqui consultar, tá vendo, o código. Obviamente que eu já tenho, como eu comentei já, tanto o início da formatação quanto o final dela, lá na pasta final. Vamos salvar aqui. É interessante você também aqui no bracket sempre dar o salvar tudo, né? Então ele salva tanto o HTML quanto o CSS quando a gente faz modificação. Aqui eu comento no meu código que é possível utilizar uma propriedade no HTML que é o start. Então digamos o seguinte, eu estou aqui, eu quero que essa aqui comece, né, do 4. Então eu poderia colocar aqui, ó, start 4. Só que fica meio engessado, porque se eu aumentar aqui o número de lista, né, dos itens, né, aí ele atualiza aqui, mas continua fixo. Então o start não é nem sempre é o mais indicado. Aqui o que vai ser feito é semelhante até ao que a gente faz no InDesign, antes de ter aquela propriedade de eliminar o espaço de estilos iguais. Eu vou criar uma classe para o início, né, a primeira lista, e uma classe para a continuação. E aí eu consigo fazer esse reset, tá vendo? A gente vai formatar a lista, né, aqui com before, aplicando a numeração. Então, primeiro item que eu preciso fazer é tirar a numeração da lista. Ela não vai ser mais numerada pela propriedade da LI, né? Então eu preciso chegar aqui, ó, vou dizer, a lista ordenada, né? A LI, que é o item da lista, e eu simplesmente tiro a numeração porque ela vai ser numerada utilizando a propriedade do counter, né? Então aqui eu vou já aproveitar, ó, vou criar a classe e depois definir aqui a atualização, tá vendo? Então vamos aqui, tem que nesse caso mexer no HTML. Então na primeira eu vou botar aqui, ó, classe, eu vou escrever início. E nas demais botar continua. Então a gente só precisa de duas classes, na verdade. Certo? E aí eu vou formatar. O início vai ser o reset, sempre quando você quiser, de repente, estar lendo um capítulo. Aí você quer resetar, então eu preciso declarar essa. Deixa eu copiar aqui, ó. Só vou mudar, né? Que eu mudei o nome da classe. Então, ao invés de ser OL ponto com a classe início. Aqui está um comentário, né? Importante saber. Barra asterisco, asterisco barra comentário no CS, só no CSS, né? No HTML é diferente. Aqui o ponto e vírgula. Eu vou botar aqui
nome de lista, tá vendo? Esse conta reset, ele vai fazer referência a esse seletor aqui, ó. Então, o que é esse seletor? É a tag OL, né, com a classe início, pegando a propriedade aqui, né, a tag LI antes, e aqui também, para fazer a numeração, né, com a classe continua, LI before, aqui segue a ordem, né, deixa eu tirar isso aqui para não complicar, botar aqui fora. Aqui segue a ordem, o content vai ser o que? Então, na verdade, essa ordem aqui não importa muito, só para ser mais didático. Então, o valor, né, da propriedade counter increment, a gente define um nome, que é a lista, o mesmo que está sendo usado aqui. Ele já começou a numerar aqui. Aí eu vou dizer qual é o conteúdo que eu vou colocar antes. É o counter lista. Então aqui, olha só, atualizando o layout, ele já segue uma sequência, né? E dessa maneira, se o HTML mudar, né? Se você aumentar ou diminuir o número de itens, ele já flui naturalmente. Isso é bem interessante aí quando desejado essa sequência. Então, mais um exemplo aqui do counter increment. Até o próximo tutorial.